Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa jornada fascinante. Nós vamos entender como a arquitetura do cérebro de uma criança é construída, tanto na biologia quanto na psicologia, para gerar resiliência ou passividade. E olha, não estamos falando daquelas diquinhas de comportamento soltas, não. Nós vamos direto para a ciência exata para entender como as nossas primeiras experiências esculpem fisicamente a mente humana. Bom, vamos entrar logo nisso. A literatura científica mostra uma mudança total de paradigma. A gente costuma pensar na educação infantil de um jeito meio abstrato, né? Como se fosse só transmitir uma moral ou boas maneiras. Mas, na verdade, o papel de quem educa é atuar literalmente como um engenheiro biológico. É essa construção fisiológica, essa base objetiva que vai ditar se a pessoa vai florescer ou estagnar ao longo de toda a vida. Para entender como funciona essa planta arquitetônica, o nosso material de hoje está dividido em 5 passos bem lógicos. Primeiro, vamos falar sobre os engenheiros do cérebro infantil. Depois, o impacto da epigenética. Em seguida, moldando os circuitos neurais, passando pela teoria do apego e mindset, até chegarmos ao guia de formação. É um caminho que vai do nível microscópico da genética até a psicologia do dia a dia. Começando pelo nosso primeiro ponto: engenheiros do cérebro infantil. E como a criança funciona como um sistema altamente plástico. A base de todo o material que analisamos aponta para um fato que é simplesmente revelador. Aqueles resultados futuros, o que a sociedade adora rotular como sucesso ou fracasso, bom, eles não são destinos biológicos traçados no nascimento. Na real, eles são subprodutos diretos de uma arquitetura neural que é construída ativamente nos nossos primeiros anos de vida. Pensa num prédio. A fundação dita quão alto ele consegue chegar sem desabar, certo? Com o cérebro é a mesma coisa. Ele responde diretamente às pressões e aos estímulos do ambiente para forjar sua própria base. O que nos leva ao segundo ponto, o impacto da epigenética e como o ambiente altera a nossa biologia. Olha, o que é realmente interessante aqui é o seguinte: por muito tempo, a gente achava que o código genético era um roteiro rígido, impossível de mudar. Mas aí entra a epigenética, que é essa interação fantástica entre a genética e o ambiente, provando que a dinâmica é super maleável. As experiências que vivemos na infância funcionam literalmente como interruptores. Elas conseguem ligar ou desligar genes específicos. O comportamento de quem cuida da criança é, na verdade, a mão invisível que calibra essas chaves genéticas. O contraste biológico é muito claro. De um lado, temos a epigenética do cuidado, onde ambientes emocionalmente seguros ativam genes ligados à resiliência e à saúde. Do outro lado, vem o impacto devastador do estresse tóxico. Quando existe negligência ou uma agressividade constante, o sistema de resposta ao estresse do corpo fica travado no modo alerta. E biologicamente falando, se o cérebro entende que está num ambiente de perigo constante, ele jamais vai gastar energia desenvolvendo habilidades complexas. Ele simplesmente força o corpo a focar na sobrevivência imediata, deixando o desenvolvimento cognitivo de longo prazo totalmente em segundo plano. Vamos subir mais um degrau e ver como isso se traduz no cérebro. Ponto 3. Moldando os circuitos neurais. A balança entre recompensa e medo. A ciência nos explica que o cérebro infantil não amadurece de uma vez só. Ele se desenvolve de trás para frente. Ou seja, ele começa lá no tronco encefálico, que cuida dos instintos mais primitivos, e vai subindo e avançando até a parte da frente, que é o córtex pré-frontal. É exatamente ali que ficam 3 coisas cruciais: o controle de impulsos, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Sem construir esses 3 degraus de forma sólida, a gente acaba ficando refém dos próprios instintos. Juntos, esses 3 elementos formam as chamadas funções executivas. Basicamente, são as habilidades primordiais para alcançar qualquer objetivo na vida. Cuidadores que dão afeto, mas também impõem limites claros, ajudam a fortalecer essa estrutura. E tem um dado incrível na pesquisa: ensinar o cérebro da criança a adiar a gratificação, que é aguentar um desconforto agora para ter uma recompensa maior no futuro, é o maior preditor neurobiológico isolado de sucesso financeiro e social na vida adulta. E esse ilustra, de um jeito brilhante, 2 caminhos opostos de fiação cerebral. De um lado, lá no córtex pré-frontal, quando a gente incentiva o esforço e coloca limites amorosos, o sistema de dopamina é modulado. Na prática, o cérebro aprende a sentir prazer genuíno no processo de se superar. Já do outro lado, temos a rota da hiperatividade da amígdala. Punições imprevisíveis ou aquela superproteção que sufoca fazem a amígdala, o nosso radar de medo, virar um alarme de incêndio desregulado. Sabe o que acontece? O cérebro fica literalmente alérgico a falhas. Ele entende qualquer errinho como uma ameaça de dor física, sabotando assim qualquer chance de crescimento real. Agora que vimos a parte biológica e neurológica,
Vamos passar para o software psicológico. Seção 4. Teoria do apego e mindset, focando na importância de uma base segura. Quando a criança cresce num ambiente de apego seguro, ela forma um conceito absurdamente poderoso chamado autoeficácia, que nada mais é do que aquela certeza interna profunda de que as próprias ações conseguem mudar a realidade. Tendo uma base segura, sabe, aquele porto familiar, estável para voltar quando tudo dá errado, a criança se sente totalmente encorajada a explorar o mundo. Sem isso, ela acaba gastando uma quantidade gigantesca de energia mental só tentando se autodefender o tempo todo. E o jeito que a gente se comunica na infância alimenta essa resiliência diretamente. No mindset de crescimento, por exemplo, ao elogiar o processo, dizendo algo tipo, viu o quanto você se dedicou nessa tentativa? O cérebro aprende que o erro é só um dado técnico, uma informação útil que dá para corrigir na próxima vez. Em total contraste, olha o perigo do mindset fixo. Elogiar repetidamente a inteligência, chamando a criança de gênio, é uma baita de uma armadilha. No primeiro tombo, ela não vê o erro como um deslize, mas como a perda total da sua identidade. O medo de deixar de ser o gênio faz a pessoa simplesmente desistir antes de tentar de novo. O que nos traz a síntese de toda essa arquitetura. Ponto 5. O guia de formação e os caminhos que levam ao sucesso ou ao fracasso. Então, o ponto crucial aqui é como todas essas engrenagens funcionam na prática, no dia a dia. Vamos olhar os pontos de pressão? Na resposta ao erro, o caminho do sucesso gera dopamina através da curiosidade e da análise, enquanto a rota da falha enche o organismo de cortisol por causa da vergonha e da punição. Quando falamos de limites, eles constroem uma autoridade firme e segura de um lado, mas podem escorregar facilmente para o autoritarismo tóxico ou a permissividade total do outro. Nos desafios, vemos o incentivo claro à autonomia lutando contra uma superproteção, que, na verdade, gera uma invalidez emocional. E, no fim, tudo isso amarra uma visão de mundo. Ou ela é baseada na abundância e colaboração, ou fica aprisionada no medo, na escassez e no vitimismo. É o verdadeiro mapa da engenharia do desenvolvimento. O grande resumo da nossa análise de hoje converge exatamente para isso. Construir um cérebro resiliente exige um equilíbrio muito delicado. Não é sobre a ausência total de frustração, nem sobre rigidez militar. A maturação neurológica precisa de um suporte afetivo gigantesco, totalmente alinhado com desafios estruturados. Se alguém trava diante da vida adulta, lá no fundo, biologicamente falando, isso geralmente é o reflexo de um sistema nervoso que foi exaustivamente treinado, desde a infância, para agir à base de medo e passividade. Toda essa ciência por trás de como a mente é projetada é de cair o queixo, não é verdade? E ela joga um holofote imenso sobre como a gente interage diariamente. Então, fica a reflexão final. Como a gente consegue observar esses padrões operando nas crianças ao nosso redor hoje em dia? Se pararmos para olhar os pátios de escola, a dinâmica dentro de casa, ou até mesmo o comportamento dos adultos no trabalho, é fascinante tentar identificar em tempo real essas fundações neurais na prática. Que os dados científicos dessa nossa explanação sirvam como uma lente nova e poderosa para enxergarmos o comportamento humano à nossa volta. Valeu demais pela companhia em mais esse estudo visual profundo e a gente se vê na próxima.